Se tem uma coisa que me deixa impressionado aqui nas redes é a quantidade de informações equivocadas, teses baseadas em achismos e estratégias que não fazem o menor sentido ao redor dos dividendos. Meu nome é Daniel Staff, eu já fui consultor financeiro internacional em um dos maiores bancos do mundo, aqui nos Estados Unidos, a Merrill Lynch, onde eu geri um patrimônio acima de 5 bilhões de reais. E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre os dividendos e se faz sentido ou não incluir eles na sua estratégia de investimentos. De onde vêm? Para que servem? Como funcionam? Qual que é a diferença que os dividendos fazem na sua vida como investidor? E se faz sentido ou não usar uma estratégia baseada neles? Essas perguntas e muitas outras serão respondidas numa série de 3 vídeos que eu vou criar aqui para vocês, sendo esse o primeiro deles, onde eu vou falar desde o início até assuntos muito avançados sobre os dividendos. Mas antes, eu quero que você comente aqui embaixo. Se você já investe, você recebe algum tipo de dividendos? E se você recebe, qual que é a ação hoje que te paga mais dividendos na sua carteira? E se você caiu aqui de paraquedas, ainda não investe ou começou a investir há pouco tempo, não sabe direito dos detalhes dos dividendos e por que as pessoas equivocadamente vangloriam tanto esse foco nos dividendos, vamos começar do começo. Toda empresa listada em bolsa de valores, empresas que a gente pode se tornar sócio através dos nossos investimentos, elas têm um objetivo principal, que é de gerar lucros, através da venda dos seus serviços, dos seus produtos, de uma combinação dos dois. O objetivo principal da grande maioria das empresas, fora as ONGs e as empresas sem fins lucrativos, é gerar lucro aos seus acionistas. Para a gente simplificar o nosso exemplo, vamos imaginar uma barraquinha de limonada. Você vende limonada e você tem o objetivo de gerar lucro com essas vendas. E você tem, a partir do momento que você gera esse lucro, diversas opções do que fazer com ele. A primeira delas, você pode usar esse lucro para projetos futuros, para expansões futuras, para montar uma outra barraquinha de limonada num bairro vizinho. Ou então você pode investir em pesquisa e desenvolvimento de uma nova máquina que faz limonadas mais rápido, ou então numa nova receita que faz uma limonada sem açúcar, que é tão boa quanto a com açúcar. Você pode também investir em expansão da tua marca, comprando concorrentes, comprando outras barraquinhas de limonada, expandindo o seu negócio. E se você acha que nenhum desses investimentos vale a pena, se você não vê sentido numa expansão, se você não vê espaço para expandir, se você não vê novas tecnologias que poderiam ajudar o seu negócio, você pode escolher distribuir esses lucros aos acionistas. No caso, você e seus primos, por exemplo. E é justamente na distribuição desses lucros gerados pela operação da tua barraquinha que estão os dividendos. Existem 2 formas das empresas distribuírem lucros aos seus acionistas. Uma delas é o dividendo e a outra é a recompra de ações. Na recompra de ações, a empresa usa o dinheiro desse lucro para tirar ações do mercado. E, consequentemente, as ações que ficam, os acionistas que sobram depois dessa recompra de ações, têm direito a uma parte maior dos lucros no futuro. Eu costumo usar uma analogia que você está sentado numa mesa com 10 pessoas para dividir uma pizza e o dono do restaurante resolve tirar 2 pessoas da mesa. Então você passa a dividir as pizzas, ao invés de 10 pessoas, com 8 pessoas. Sobra mais pedaços de pizza para você. É justamente isso que são as recompras de ação. Por outro lado, a empresa pode escolher distribuir esses lucros através de dividendos. E esses dividendos podem ser em forma de dinheiro, um cheque enviado para sua corretora, antigamente eram cheques enviados para casa dos investidores, ou dividendos em forma de novas ações. Então a empresa emite novas ações e deposita elas nas contas dos acionistas existentes. E você pode estar se perguntando por que então que as empresas enviam esses cheques, pagam esses dividendos aos seus acionistas? E um grande mito que rola, uma grande mentira que rola por aí, é que as empresas são obrigadas a pagar 25% dos seus lucros aos seus acionistas. Elas não são obrigadas a pagar nada de lucro aos seus acionistas. E a decisão de pagar dividendos é uma decisão totalmente arbitrária dos administradores da empresa, dos diretores da empresa, que decidem se eles vão pagar ou não esses dividendos aos acionistas. E tanto esse mito quanto tantos outros envolvendo os dividendos que a gente vai falar no próximo vídeo, no vídeo 2 dessa série de 3 vídeos sobre os dividendos. Então já aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder essa série que vai ser tão importante. E só ao entender que os dividendos não são obrigatórios, que eles não são garantidos, que eles são uma decisão arbitrária da empresa e por que a empresa paga esses dividendos, que a gente já começa a entender como eles não são essas 1000 maravilhas como as pessoas dizem por aí, mas falta muita informação ainda para você chegar a essa conclusão junto comigo. Então fica comigo nesse vídeo. E voltando à ideia do que a empresa pode fazer com seus lucros, a partir do momento que ela decide pagar muitos dividendos, ela abre mão em investir em expansões, em novos projetos, em fusões e aquisições, e ela passa uma mensagem
ao mercado, aos acionistas, aos investidores, que ela já está numa fase de maturação, que ela já está num estágio onde o crescimento dela seria muito caro ou não valeria tanto a pena, e ela prefere distribuir esses lucros aos acionistas. E como é que funcionam esses dividendos? Digamos que você é sócio de uma empresa que paga esses dividendos e você quer saber como que esse pagamento funciona. Primeiro e mais importante de entender é que você não precisa fazer nada além de se tornar sócio. A partir do momento que você compra uma ação, você automaticamente já receberá os próximos dividendos que essa empresa pagar. A segunda coisa importante de entender são as datas ao redor dos dividendos. Existem 4 datas muito importantes. A primeira delas é a data da declaração, a declaration date, que é o dia em que a empresa declara as próximas datas e a quantidade de dividendos que ela vai pagar aos seus acionistas. Então, primeira data, a data de declaração. A segunda data é a data de registro. Essa é a data que a empresa vai verificar quem são os seus acionistas e quem que tem direito de receber os dividendos. A terceira data é conhecida como data X, ou ex-dividend date em inglês, ou o dia que os dividendos estão excluídos do preço da ação. Então, todo mundo que se tornar sócio da empresa a partir desse dia não terá mais direito a esses dividendos. A ação passa a ser negociada sem os dividendos, excluindo os dividendos. E a quarta data é finalmente a data do pagamento, quando a empresa envia os cheques ou deposita o dinheiro na conta dos seus acionistas referente àquele dividendo. Então, se você quer se tornar sócio de uma empresa e receber aqueles dividendos daquele trimestre, por exemplo, você precisa se tornar sócio dela antes da data X, no dia anterior da data X. Em um exemplo real, eu trago aqui para vocês as ações do McDonald's. O McDonald's já declarou os dividendos que ele vai pagar aos seus acionistas em dezembro. A data X, diretor, coloca aqui na tela, é dia 30 de novembro de 2021. Então você precisa ser sócio do McDonald's até o dia anterior da data X, dia 29 de novembro, para você receber os dividendos que serão pagos dia 15 de dezembro. 2 semanas depois. Geralmente a data X é por volta de alguns dias ou algumas semanas antes da data do pagamento. E aqui é uma informação que pouca gente sabe e que muita gente se confunde, porque a data de registro, quando a empresa vê quem são os seus acionistas, geralmente cai um dia depois da data X. E aí você pensa, como assim ela vê quem é acionista um dia depois, sendo que você teria que ser sócio da empresa um dia antes da data X? E isso acontece porque em diversos países, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, França, Reino Unido, as ações demoram 2 dias para serem liquidadas. Então, se você vende uma ação num dia, 2 dias depois você vai sair do registro da empresa. Já se você compra uma ação, você vai aparecer no registro da empresa 2 dias depois. E para vocês entenderem ainda melhor sobre essas datas, vamos trazer para o mundo real. O McDonald's vai pagar esses dividendos dia 15 de dezembro. Essa é a data de pagamento. A data de registro da empresa é dia 1º de dezembro. E aí o acionista pode pensar, eu vou me tornar sócio da empresa dia 1º de dezembro para ter direito aos dividendos do dia 15, certo? Errado. O dia 1º é o dia de registro. A data X é o dia anterior, dia 30 de novembro. E a data que você precisa se tornar acionista do McDonald's para receber esses dividendos é o dia antes da data X, dia 29 de novembro. E eu expliquei essas diferenças de datas, liquidação em 2 dias, data de registro, data X, para vocês entenderem a dinâmica, para vocês entenderem como funciona. Mas para simplificar, basta você se tornar sócio um dia antes da data X, no caso do McDonald's, 30 de novembro, para você ter direito a esses dividendos. E ao entender essas datas, muita gente iniciante pensa, nossa, então basta eu me tornar sócio do McDonald's dia 29, eu vou ter direito aos dividendos? Aí depois eu vendo as ações e ganho dinheiro grátis, ponho esse dinheiro no bolso e não preciso correr mais nenhum risco. Certo? Errado também. Isso não funciona e eu vou te explicar o porquê. Toda vez que uma empresa paga dividendos, o valor da sua ação é reduzido pelo valor exato dos dividendos que serão pagos. Então, nesse nosso exemplo, digamos que no dia 29 de novembro, a ação do McDonald's está custando $250. E vocês podem ver aqui que o McDonald's vai pagar $1,38 de dividendos no dia 15. Na data X, no dia 30 de novembro, quando a ação passa a ser negociada excluindo os dividendos, se não houver nenhuma modificação no preço da ação por causa de variações diárias normais do mercado, o preço da ação, que era de 250, vai passar a ser automaticamente $248,62. $1,38 a menos do que o dia anterior. E esse $1,38 é justamente o que será pago aos acionistas no dia 15. Então toda vez que você compra uma ação e você recebe os dividendos dela, ela passa a valer automaticamente esse valor a menos
no mercado. E esse valor vai para o seu bolso. Então, se você seguir aquela estratégia de comprar no dia anterior só para receber os dividendos e vender a ação depois, você vai vender essa ação valendo exatamente o valor a menos do que você vai receber de dividendos daqui a algumas semanas. E muitas vezes, muitas pessoas não entendem dessa redução automática, dessa redução obrigatória no preço das ações, porque às vezes elas são imperceptíveis. A própria variação diária do mercado, que eu já comentei, faz com que a gente nem perceba, na maioria das vezes, que esse preço é reduzido. Vários sites também ajustam o seu preço, ajustam os seus gráficos, para que os investidores não percebam essas modificações e essas reduções dos preços por causa dos dividendos. A gente consegue perceber bem em casos onde a empresa paga muitos dividendos, paga 5, 6, 8% do seu valor em dividendos. Aí a gente vê sim no gráfico aquela grande queda automática, sacando o preço dos dividendos da ação. E ao entender isso, você já começa a perceber como que dividendo não é um dinheiro extra, não é um presente que a empresa te dá, não é um rendimento que vem do nada, não é um dinheiro que é criado para vocês acionistas. É um dinheiro que sai do preço da ação de vocês. Então, se vocês têm $1.000 numa empresa e ela paga $100 de dividendos, a posição de vocês automaticamente será $900. E $100 estará no seu bolso. Então é como se você estivesse trocando $100 de um bolso para o outro. Você está trocando $100 do caixa da empresa para o seu caixa pessoal. E eu quero que você guarde essa informação de troca de caixas, de troca de um bolso para o outro, para os próximos vídeos, porque ela vai ser muito útil para você entender outras teorias que eu vou trazer aqui para vocês. Em relação aos dividendos, existem dois números importantes de serem entendidos. O primeiro deles é o Dividend Yield, ou quanto que a empresa paga de dividendos em relação ao seu preço. Então o acionista ele olha no último ano, os últimos 12 meses, quanto que a empresa pagou de dividendos e divide esses dividendos pelo preço atual que a empresa está sendo negociada. Então digamos que uma empresa está sendo negociada a $100 e ela pagou $1 de dividendo no último ano. Naturalmente o Dividend Yield dela vai ser de 1%. Agora digamos que alguma coisa aconteceu com a empresa, alguma coisa ruim aconteceu com a empresa e o preço de ação dela foi de 100 para 50. Só que ela ainda continuou pagando esse $1 de dividendo no último ano. O dividend yield dela foi de 1% para 2%, apenas com a mudança no preço da ação. E muita gente usa, de maneira equivocada, esse dividend yield, o percentual que a empresa paga em dividendos, como uma métrica, um parâmetro para escolher empresas. E vocês vão entender ao longo dos próximos vídeos como isso não faz o menor sentido. E só para vocês terem uma ideia, o S&P 500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, atualmente em setembro de 2021, está pagando 1,38% de dividend yield. E eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês verificarem qual que é o dividend yield do S&P 500 ao longo dos últimos meses e dos últimos anos. E você pode ver que nos últimos anos ela variou em torno de 1,20, 1,30, 1,50, 1,60 em momentos que o preço do índice ficou mais baixo. E seguindo no entendimento dos dividendos, vamos para um número que é ainda mais importante que o dividend yield, que é o payout ratio, ou payout, como falam no Brasil. E essa métrica mostra para os investidores qual que é o percentual do lucro que a empresa teve que está sendo pago em dividendos. Então você pega os dividendos pagos no último ano e divide pelo lucro que a empresa teve no último ano. Voltando para o nosso exemplo da vida real com o McDonald's, no ano de 2020, o McDonald's lucrou 4,73 bilhões de dólares e ele pagou em dividendos 3,75 bilhões de dólares. Se você divide os 3,75 bilhões pelos 4,73 bilhões de lucro, você chega a um dividend payout ratio de 79,3%. Então o McDonald's pagou quase 80% dos seus lucros em forma de dividendos aos seus acionistas. E com esse número, o payout ratio, que varia de trimestre para trimestre, de ano para ano, é possível chegar a duas conclusões. A primeira delas é em que fase a empresa se encontra. Uma empresa em expansão, uma empresa em crescimento, investindo em novas tecnologias, em novos projetos, comprando outras empresas, vai preferir usar o seu lucro para investir nessas expansões. Então ela vai ter um payout ratio muito baixo ou não vai nem pagar dividendos aos seus acionistas, vai ter o dividendo zero. Alguns exemplos de empresas que não pagam dividendos: Google, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett. Nenhuma delas distribui seus lucros aos seus acionistas e ainda assim são empresas incríveis. Já se uma empresa distribui muito dos seus lucros como dividendos, ela tem um payout ratio muito alto, acima de 70%, 80%, ela considera que não vale mais a pena investir tanto em expansões, que será muito caro investir em expansões, que não existem tecnologias que ajudarão ela de uma forma significativa, então ela prefere simplesmente distribuir esse lucro aos seus acionistas. Então o payout ratio vai te dizer mais ou menos em que fase que a empresa está. E dentro desse espectro a gente tem diversos tipos de payouts,
diversos tipos de empresas. Empresas que estão tanto crescendo quanto distribuindo lucro aos acionistas, então o payout vai estar ali perto de 50%. Empresas que já estão totalmente estabelecidas e distribuem perto de 100% do seu lucro aos acionistas. Elas já não têm mais muito para onde crescer. E empresas, como eu falei, que não distribuem nada e que estão numa fase de crescimento muito agressivo. E uma segunda conclusão que a gente pode tirar do payout ratio é se os dividendos da empresa são sustentáveis ou não, se existe possibilidade desses dividendos crescerem com o tempo ou não. Uma empresa que paga perto de 100% do seu lucro como dividendos terá uma dificuldade muito maior em aumentar os seus dividendos, em sustentar esses dividendos, do que uma empresa que paga 30%, 40% dos seus lucros aos seus acionistas. Para a empresa que paga 100%, ela precisará aumentar muito o seu lucro para aumentar junto os dividendos, pois um payout acima de 100% é insustentável. E você consegue encontrar informações do payout, do dividend yield, das datas importantes dos dividendos em diversos sites. No Brasil, por exemplo, a gente tem o Status Invest, onde você coloca o nome da empresa e você tem todas essas informações. Você tem também o investing.com, ou então você pode ir direto na fonte, no site de relação com investidores da empresa, onde a empresa divulga todos os seus números oficiais auditados por outras empresas e você pode verificar todas essas informações. Basta digitar no Google o nome da empresa, mais relação com investidores ou Investor Relations, se você quer ver uma empresa americana, e você vai encontrar todas essas informações lá dentro. E para terminar esse primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos sobre dividendos, eu quero falar uma coisa importantíssima para vocês. Reinvistam os seus dividendos. Novamente, reinvistam os seus dividendos, pois isso fará uma diferença tremenda no seu resultado final de longo prazo. Diretor, coloca aqui na tela o gráfico para as pessoas notarem a diferença que faz reinvestir ou não os dividendos ao investir no S&P 500, no índice das 500 maiores empresas americanas. Vocês podem ver na linha de baixo, que é o não reinvestimento dos dividendos, que o resultado é muito, mas muito menor do que o resultado que você teria ao reinvestir os dividendos. E isso é verdade para índices e para todas as ações que pagam os dividendos. O ideal é, a partir do momento que você recebe os dividendos, você comprar mais cotas desse ETF, dessa ação, desse índice, que está te pagando os dividendos, para que você tenha essa bola de neve cada vez maior e você receba cada vez mais dividendos no futuro. E agora que você entende da onde os dividendos vêm, por que as empresas pagam dividendos, quais são os números importantes de se observar, as principais datas, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês os maiores erros, os maiores mitos e os vieses comportamentais que afetam as pessoas que, equivocadamente, usam os dividendos nas suas estratégias. Esse será o segundo vídeo da série, então se você está assistindo esse vídeo alguns dias depois de eu postar ele, eu já vou colocar o vídeo aqui, o novo vídeo, vídeo número 2. E se você tem algum comentário, alguma observação, alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.